Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu continuo com o assunto diagnósticos. Trazendo luz à neurologia, a cada podcast, uma viagem. Você pode colaborar para a continuidade do projeto. Basta compartilhar o canal e os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho. Esse compartilhamento e essa audiência que garante a continuidade do projeto. E eu conto com você para isso. Você também pode visitar nossas redes sociais, curtir neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Também pode enviar sugestões, críticas, elogios. Isso pode ser feito através do WhatsApp 2299-222-1003. E que tal maratonar todos os episódios? Já são quase 300 e se você não ouviu todos, que tal fazer uma programação e aos pouquinhos ouvindo? É muita informação bacana para você. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Neste episódio eu sigo falando de exames da área neuro, exames que são importantes para detectar diversas condições neurológicas. A intenção é justamente dar uma informação geral, porque é comum a gente ouvir falar de hemograma, de exames de sangue comuns, mas tem vários exames que são importantes para a detecção de condições, síndromes, doenças da área neuro, que muitas vezes tem um diagnóstico muito difícil e que tem exames específicos que pouca gente conhece. A intenção não é nos aprofundarmos, né, nem é possível um podcast, mas pelo menos dar um conhecimento geral de que esses exames existem, falar um pouquinho deles. Mas deixando claro que nem sempre e nem todas as condições são possíveis de serem diagnosticadas por eles. Realmente a área neuro é uma área bastante complexa, que tem tanta variação e possibilidades, muitas vezes raras, que realmente até a detecção, até o diagnóstico final, realmente é um processo muito longo e muitas vezes nem se consegue com muita precisão. Então, eu falei no episódio passado sobre os exames de imagem e os exames neurofisiológicos. Falei sobre a ressonância, a tomografia, o PET scan, o SPECT. Nos exames neurofisiológicos, eu falei da eletroneuromiografia, eletroencefalografia, polissonografia, potenciais evocados. Mas nesse episódio eu já vou para um outro tipo de exame, que são aqueles exames laboratoriais e complementares. O principal deles aí, o que talvez ajude a detectar mais condições, seja o exame chamado exame de líquor, que na verdade o nome seria exame de líquor cefalorraquidiano, também conhecido como punção lombar. E ele é feito da seguinte forma: com uma agulha bem fina, se retira uma pequena amostra do líquido cefalorraquidiano na região lombar, né? Se dá uma anestesia e aqui na coluna se introduz a agulha, chegando dentro da coluna ali e coletando líquor, que é um líquido que vai até o cérebro, que banha o cérebro. E esse líquor ele vai para análise laboratorial, onde se consegue detectar diversas condições. E dentre as diversas condições detectáveis, você tem aí infecções, tipo meningite, encefalite e por aí vai. Doenças inflamatórias, que aí entra esclerose múltipla, neuromielite, CIDP, que é PEDIC no Brasil, também Guillain-Barré e também hemorragias, porque aí você tem componentes do sangue no líquor, né? O que não poderia normalmente ter. É um exame normalmente bem específico e que normalmente costuma assustar as pessoas, né? Ninguém precisa ficar desesperado porque não é um exame, apesar de colocar uma agulha na coluna, retirar parte do líquor e tal, não é um exame que a pessoa vai se sentir
dor ou vai sofrer durante o exame. Isso não ocorre. O que acontece é que no pós-exame, algumas pessoas vão ter uma reação pior do que outras, né? Algumas pessoas vão lidar com isso muito bem, outras vão ter dores de cabeça muito fortes, mecânicas, e isso vai poder perdurar durante um tempo maior ou menor, dependendo do paciente. Agora, é fato que ele precisa de cuidados, né? Tanto a realização dele tem que ser feita por um profissional bem qualificado, quanto os cuidados do pós-exame, né? Você não pode sair do exame e fazer uma atividade física. Você não pode sair do exame e, né, já extrapolar determinados cuidados. O médico orienta e a pessoa vai ficar deitado, geralmente com a cabeça mais baixa, né? Então, várias recomendações até que esse líquor seja reposto pelo organismo e aí a pessoa não tenha mais problema, porque até que isso ocorra, a pessoa tende a ter dores de cabeça muito fortes se ela ficar em pé, né? Ela tende a ter uma questão aí, tem dor de cabeça, ela deita com a cabeça baixa, passa na hora, mas se ela levantar, volta a dor de cabeça muito forte, muito aguda. Então tem certos cuidados a serem tomados, mas é um exame que auxilia muito na detecção de certas condições. Se não na detecção, também na evolução de certas condições. Você saber em que grau aquele problema está piorando ou não. Aí entram exames de sangue, né? Você tem exames de sangue variados, que já nem sempre são aqueles que a gente costuma fazer no dia a dia, né? Geralmente alguns específicos e que vão indicar variações ou problemas em área neuro. Geralmente alterações metabólicas, como por exemplo, deficiência de B12, de B1, que interferem drasticamente na cognição. Você tem distúrbios de tireoide, que também podem afetar em questões neuro, disfunções renais, hepáticas, né, que é do fígado, que podem causar também sintomas neurológicos. Então, alguns exames de sangue que verificam função renal, hepática, tireoide e vitaminas de complexo B também são muito importantes para ajudar no diagnóstico neuro. Em algumas situações também específicas, é necessário que se faça biópsia, né? Normalmente se coleta um pequeno pedacinho, né, um fragmentozinho do músculo ou de nervos, e a partir desse fragmento de nervo ou músculo se faz uma biópsia para que possa, através de análise microscópica, detectar miopatias inflamatórias, distrofias musculares, neuropatias raras. Então, muitas doenças neuromusculares, neurodegenerativas, principalmente aquelas raras, que são de difícil diagnóstico, muitas vezes você consegue uma boa pista através de uma biópsia. Só que, assim, essa biópsia, ela não é pedida de qualquer maneira, né? Ela é pedida geralmente em casos muito específicos, onde já se passou por várias baterias de testes, de exames, e tudo leva a crer que se trata de um problema. Então, para bater o martelo daquele problema, aí se pede a biópsia, no caso de nervo ou de músculo. E outros exames que, por vezes, são necessários, são solicitados, são as avaliações cognitivas, né, que é para avaliar como que está a memória, como que estão as funções executivas, como que estão as reações emocionais ou de aprendizagem da pessoa, o raciocínio, que são avaliações, em algumas vezes feitas por neuros específicos, em outras vezes feitas por psicólogos ou psiquiatras. Aí vai depender de cada situação, cada quadro e de cada necessidade. Essas avaliações, elas vão incluir testes variados feitos com diversas metodologias, tá? Agora, é importante deixar aqui claro que essas avaliações cognitivas ou esses testes neuropsicológicos, eles são baterias de testes, né, que vão medir lá a sua atenção, a linguagem, memória, funções executivas, mas que erroneamente muitas pessoas e infelizmente muitos profissionais
tratam de uma forma até muito simplista, como se fosse uma prova de vestibular, né? Você passa um questionário, faz a avaliação daquele questionário, a pessoa marcou com X em isso ou aquilo, a partir dali ele calcula ponto e determina a condição da pessoa. Tudo bem, podem ser testes avaliativos importantes, porque eles partem de conceitos e estudos importantes que já preveem determinadas variáveis, margens de erro e etc., para que se possa chegar a conclusões mais ou menos precisas. Porém, um bom profissional, e isso é importante deixar aqui claro, porque a própria pessoa pode perceber isso, os profissionais eles têm que ter um olhar bastante aguçado e clínico, porque como você está fazendo uma avaliação comportamental, uma avaliação de memória, uma avaliação cognitiva, você tem variações que muitas vezes não são detectadas em testes específicos e que você precisa ter um complemento em termos de avaliação clínica. Então você tem o teste como importante, porém você tem que ter também condições de avaliar fora teste. Avaliar como a pessoa se porta, o que ela sente durante o teste ou durante as avaliações. Diversas outras condições podem sim interferir no resultado do teste, inclusive questões emocionais, questões pessoais, questões, particulares, uma fase da vida em que a pessoa está passando, problemas familiares. Isso tudo pode interferir num teste e gerar um falso diagnóstico. Então, para que isso não ocorra, é importante que o especialista realmente seja um especialista capaz de avaliar o teste em si, mas também as condições que envolveram esses testes, para que possa abalizar ou refazer o teste numa outra ocasião, ou aplicar um novo tipo de teste como contraprova do primeiro. Eu estou querendo dizer que enquanto você tem um exame laboratorial que te diz é isso, é aquilo, um exame que parte de uma autoavaliação ou de uma avaliação através de um questionário ou uma avaliação de cognição, ele já não é tão claro assim. Deu, não deu, não deu. Não é bem assim. E nessas variações você tem muita interferência de condições pessoais de cada um. E nisso o profissional tem que ser hábil o suficiente para saber lidar com isso. E aí eu estou querendo dizer, se você vai num profissional e ele simplesmente te dá um questionário, preencheu, ele já bate o martelo, tenha lá suas desconfianças sobre isso. Bem, e com isso eu encerro aí esses 2 episódios. Eu já falei um pouquinho sobre exames específicos de área neuro, que são importantes para a detecção de condições neurológicas e que, por mais que não dê para se aprofundar, eu acho que é interessante para que se tenha um conhecimento geral, né? Que a gente ouve falar muito desses exames corriqueiros do dia a dia, e agora vocês já vão ter condições de, se ouvirem falar nesses, já saberem do que se trata. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Você pode nos ajudar a manter o projeto vivo. Compartilhe o canal, os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho e familiares. Esse compartilhamento e a audiência garante a continuidade do projeto. E te aguardo aqui na próxima semana com mais um episódio. Até lá!